Então, estamos hoje no podcast do método Amamentar com Plenitude para poder solucionar as dúvidas das mães que estão amamentando ou até das gestantes, porque ao longo do período eu percebi que as dúvidas eram muitas e muitas vezes relacionado à alimentação. O que comer, o que não comer, o que engorda, o que aumenta o leite ou não, enfim. Pensando nisso, eu convidei a doutora Bruna Majeste, que é uma nutricionista e também tem doutorado em enfermagem e especialista nessa área para a gente poder tirar de uma vez por todas e sanar essas dúvidas de vocês. Então, Bruna, pode se apresentar, explicar um pouquinho quem você é. Primeiro, obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui e ajudar essas mães nesse movimento que é tão difícil, né? Imagina, Suzana, eu agradeço muito a participação. A gente já se conhece há tantos anos, então a gente já tem aí uma amizade, uma trajetória muito grande desde o mestrado e também no doutorado. Então a gente já trabalha há muito tempo com essa questão da amamentação. E hoje, como nutricionista, eu agradeço muito o convite também por você confiar na minha profissão e no meu trabalho. E a gente vai falar mais hoje sobre essa questão da amamentação na gestação e também na alimentação. Pensar na alimentação durante a gestação é muito importante, né? Porque a gente precisa aí garantir um aporte de nutrientes adequado tanto para a mãe quanto para o bebê. Além disso, a gente também precisa pensar na questão do ganho do peso. Então, essa gestante, naturalmente, ela vai ganhar peso, só que a gente precisa garantir que esse ganho de peso seja adequado. Existe uma recomendação, e a gente precisa seguir a recomendação do ganho de peso adequado durante a gestação, de acordo com o peso que essa gestante inicia a gestação. Então, é de acordo com o peso pré-gestacional que a gente vai fazer esse cálculo de quanto que essa gestante pode ganhar de peso durante a gestação, do quanto que é o recomendado para que seja um ganho de peso saudável e para depois da gestação, no pós-parto, ela também consiga perder esse peso de forma mais adequada também, de forma mais fácil, tá? Então, por isso que também a gente fala que é importante a gente iniciar a gestação com o peso adequado. Porque quando essa gestante, ela inicia a gestação já com sobrepeso, ou então, por exemplo, com obesidade, esse ganho de peso na gestação recomendado é menor, porque ela já inicia a gestação com um peso alto, né, com um peso inadequado, e aí durante a gestação é mais difícil, porque na gestação ela vai ganhar peso de qualquer forma, né? Então nós temos ali o ganho de peso do bebê, nós temos a placenta, o líquido amniótico, então tudo isso já vai acrescentar peso a essa gestante. Então é muito difícil que ela não ganhe peso, tá? Então quanto melhor quanto maior for o manejo desse peso, melhor para a saúde dela e do bebê. Ao contrário, também acontece. A gente também não pode fazer uma dieta, por exemplo, de déficit calórico. Então, a gente não pode reduzir a ingestão calórica dessa gestante, porque o bebê ele precisa de nutrientes para se desenvolver. Então, se essa gestante faz uma dieta para emagrecer durante a gestação, isso vai comprometer a saúde do bebê. Então, a gente não recomenda que mesmo uma gestante que já tenha obesidade, que já tenha sobrepeso, faça uma restrição calórica na gestação. Entendo. Então, assim, o ideal seria, no momento que a pessoa decidir que vai amamentar, que vai ter um bebê, vai amamentar tudo, ali ela já pensar nisso, se estiver acima do peso, já perder um pouco e começar durante ao longo da gestação toda e controlando as coisas que come de uma forma que traga uma nutrição boa para ela e para o bebê também. Sim, exatamente. É muito importante a gente planejar essa gestação. Então, quando a mulher decidir engravidar, né, se isso for possível, porque muitas acontecem ao acaso, né? A gestação muitas vezes não é planejada. Mas se essa mulher ela conseguir planejar essa gestação, melhor. Porque aí antes ela já vai começar a monitorar essa questão do peso, mudar ali os hábitos alimentares. Então, se ela tinha um hábito ruim, ela vai passar a ter um hábito melhor, incluir alimentos mais saudáveis, incluir uma rotina. Também, se ela não fazer exercício físico, ela vai passar a fazer. Em questão à suplementação também é muito importante que a gente pode começar aí uma suplementação para já melhorar todas as questões que a gente conseguir, né, com essa suplementação para que essa gestação seja o mais saudável possível. E o ideal é que ela inicie a gestação com um peso adequado, tá?
Perfeito, Bruna. Ó, eu aproveitei essa situação e pedi para as pessoas do público do Instagram tudo enviar mensagens para gente com perguntas que quisessem para você responder. Bom, Bruna, tem uma pergunta aqui que eu recebi ela de 2 pessoas e eu acredito que é uma dúvida bem importante, que é o seguinte: o que não consumir na gestação? Realmente é uma dúvida, né? As mães, as gestantes aí ficam com muitas dúvidas, o que eu posso, o que eu não posso comer. E a gente sabe também que tem muitos mitos e muita gente dando pitaco o tempo todo. E realmente elas ficam perdidas, né? Por isso que eu sempre falo que é muito importante que essa gestante, ela comece o acompanhamento antes, se preferível, né? Da gestação. Mas assim que ela descobrir, que ela procure um nutricionista para acompanhar ela durante toda essa gestação, tá? Então, o que não consumir? Em hipótese alguma, bebida alcoólica, tá? Bebida alcoólica é extremamente proibido durante toda a gestação. Então, café e bebidas com cafeína também, né? Chás, por exemplo, chá mate, chá preto, chá verde, chimarrão, todos esses chás contêm cafeína. Mas só aproveitando um gancho aí da cafeína, que agora foi uma dúvida que surgiu para mim. Então, o ideal é que ela não tome nem um pouquinho de café, nada, zero. Sim, alguns médicos até, dependendo da situação da gestante, né, se estiver tudo certo, alguns obstetras até liberam, só que eu, enquanto nutricionista, eu não gosto de liberar. Se a gestante fala assim, eu tomei um dedinho, assim, um dia só, ok, não é isso que vai causar nenhum risco para o bebê. Mas eu prefiro fazer essa recomendação. Se quiser consumir o café, que consuma o café descafeinado. E de preferência, existe um método chamado Swiss Water, que é um método que extrai a cafeína do café à base de água. Então, ele não utiliza solventes, não utiliza nenhum produto químico para tirar a cafeína do café. Esse é o mais indicado. Então, quer consumir um pouquinho de café? Tá fazendo muita falta, muita diferença? Opta pelo descafeinado. A gente tem estudos aí mostrando que a cafeína em excesso, ela pode causar problemas no fechamento do canal arterial do recém-nascido. Então, assim, às vezes a mãe, né, a gestante já tem aí um histórico familiar, algo assim, mas, como eu falei, né, alguns obstetras liberam, só que eu, por precaução, eu prefiro falar para ela não consumir, e se consumir café descafeinado. Em relação aos chás, a gente já tem uma cautela maior, porque os únicos chás permitidos durante a gestação são o chá de gengibre ou então o chá da casca de fruta, tá? Então, nada de chá, nem de erva doce, nem de camomila. A gente não tem estudos assegurando a utilização desses chás. Então, se quiser consumir o chá de forma pontual também, não é para sair tomando chá o dia inteiro e o tempo todo, tá? Então, se a gestante tiver ali uma questão de náusea, enjoo, a gente indica o chá de gengibre, 1 a 2 xícaras de chá por dia. Também não, o consumo exagerado também não é adequado, tá? A gente não recomenda. Ou então, um chá de casca de fruta, tipo uma casca de abacaxi, uma casca de maçã, desde que seja bem higienizada essa fruta, tá? Então não é pegar o abacaxi lá do hortifruti e usar a casca, não, desde que seja bem higienizado. E de preferência, se conseguir também uma fruta orgânica, né? Porque aí como vai fazer o chá dessa casca de fruta, higienizar bem e de preferência se essa fruta for orgânica. Pode comprar o chá de saquinho também, mas contanto que só tenha ali a fruta. Então, se tiver uma mistura, por exemplo, de chá de hibisco ou algum outro chá, aí não é recomendado. Entendi. Então, é só mesmo o chá de gengibre com moderação, né? E o chá de casca de fruta também com moderação e se bem higienizada e de preferência orgânica. O que comer para aliviar a ansiedade na gestação? Não existe nenhum alimento, né, que vá aliviar essa ansiedade. O mais importante é que essa gestante tenha uma alimentação mais variada possível. Então, com bastante frutas, verduras, legumes, para tentar aliviar essa questão da ansiedade, né? Porque nós vamos ter vitaminas e minerais que podem ajudar na questão da ansiedade, na modulação da serotonina também, que vai impactar muito nessa questão da ansiedade durante a gestação. Agora, na amamentação, Bruna, tipo, teria alguma coisa que poderia ajudar elas? Porque, por exemplo, você falou sobre o chá na gestação. E na amamentação, tem algum chá que elas podem tomar? Por exemplo, teve uma pergunta aqui que eu achei muito interessante, perguntando se pode, elas perguntam se pode tomar chá para aumentar a produção de leite ou se pode tomar canjica.
Essa questão da canjica, isso é mito, não é? Como que isso acontece? É um mito. Nada vai aumentar a produção de leite, né? Nada que você coma tem o poder de aumentar. Não vai ser crucial para o aumento do leite. A gente sabe que o que aumenta a produção do leite é quanto mais o bebê mama. Isso, então, estímulo, quanto mais né? quanto maior o estímulo, quanto mais tiver estímulo, mais o corpo, né, a mama ali vai aumentar a produção de leite. Lógico que para aumentar a produção do leite também, para amamentar, porque amamentar dá uma sede danada, Sim, a mãe água, né? precisa estar bem hidratada. E aí, se ela quiser optar por um chá natural, né, um chá de erva doce, um chá de funcho, um chá de camomila. Chá de camomila. Sim. Ajudaria, né, até na questão, porque o sono também é um grande problema, né, durante a amamentação. Sim. E aí não tem problema nenhum, mas a água é o primordial. O que pode e o que não pode comer? A gente falou de algumas coisas que pode, mas tem mais alguma questão que você se lembra agora que é bom ela evitar totalmente? Sim, é muito importante que a gestante evite alimentos crus e mal passados, principalmente na rua. Japonês? Tá? Nem pensar. Olha, viu? Tá. A galera aí que gosta de japonês, se liga. Sim, eu não recomendo, por conta de poder causar, né? A gente não sabe como é que é a manipulação, o armazenamento. Então, eu prefiro que elas não consumam nada cru nem mal passado. E aí, o japonês entra nessa questão por poder causar algum problema gastrointestinal, tá? E em relação também às carnes, em relação à gema de ovo crua, mal passada, eu também não gosto de indicar por conta do risco da salmonela. Então, tudo que a gente puder evitar, cru e mal passado, é melhor. Isso também vale para saladas e legumes, tá? Então, na rua, eu recomendo que elas não consumam saladas cruas, nem legumes crus, por conta dessa questão da manipulação. Em casa, se quiser comer a salada, não tem problema, contanto que faça a higienização corretamente. Então, pode usar o hipoclorito de sódio, ou pode usar também aquelas soluções, né, que já vem prontas, aquelas pastilhas, ou então aquelas soluções líquidas mesmo. É só olhar o rótulo dessa solução e ver qual é a recomendação da higienização, higienizar e armazenar bem em casa, não tem problema quanto a isso. Tem mais uma pergunta aqui, Bruna, e assim, é uma coisa que as mães adoram. Frutos do mar, camarão, pode comer ou não pode? Sim, pode comer, só se forem cozidos e de boa procedência, tá? Então, se souber de onde veio, né, como foi armazenado, aí tudo bem. A mesma coisa vale para os queijos, tá? Leites e queijos também, somente se forem pasteurizados. Então, nada de comer leite cru, né? Às vezes a gestante tem ali alguém que conhece, né? E tem uma fazenda e aí produz aquele queijo ou aquele leite. Então, nada de leite cru, nem queijos feitos com esse leite cru, tá? Então, leite e derivados só se forem pasteurizados. Então, que você compra lá no mercado, que tenha uma embalagem, um selo de fiscalização, aí tudo bem, não tem problema. Uma outra pergunta, e é um alimento que eu adoro. Tâmara. Elas podem comer tâmara ou o excesso do açúcar pode afetar em alguma coisa com relação a diabetes, enfim? A tâmara, ela é um fruto seco, né? E ela pode ser consumida na gestação, não tem problema nenhum. Principalmente no final da gestação, que estudos já vêm mostrando que ela ajuda no trabalho de parto, tá? Porém, a gente tem que ter um cuidado porque a tâmara, ela é muito rica em açúcar. Então, não é para ser consumida assim de forma livre, né? Só porque é saudável, não dá para consumir o tempo todo. A mesma coisa vale para outras frutas secas, como passas, né? Que a gente sabe também que... Damasco, precisa ter ali um controle para evitar o aumento do açúcar no sangue e também para evitar o ganho de peso. E as gestantes diabéticas, né, que já começam a gestação com diabetes ou aquelas que se tornam diabéticas, a gente pede para evitar ao máximo por conta da alta concentração de açúcar ali na tâmara. Ou nos outros frutos secos também. Preferir sempre a fruta in natura. Então, se for consumir uma uva, dê preferência para uva, né, in natura, do que para uva passa, por exemplo. Perfeito. Sou diabética e quero engravidar. Muita loucura? O que devo fazer? Sim, Suzana, não é loucura, tá? A mulher diabética, ela pode sim engravidar, só que é muito importante que ela já comece aí o acompanhamento com um nutricionista antes da gestação. Porque durante a gestação, ela vai precisar manter essa glicemia estável o tempo todo.
tá? Então, é muito importante que esse acompanhamento comece antes para que não cause nenhuma complicação durante a gestação. Mas ela pode, sim, engravidar completamente, né? Não tem problema nenhum. E é possível, sim, manter essa glicemia estável durante toda a gestação, contanto que ela tenha um acompanhamento adequado. E aí, dependendo, né, geralmente, durante a gestação, se essa mulher ela já faz uso de um medicamento para o diabetes, pode ser que ela passe a utilizar a insulina. Então, é um medicamento mais seguro durante a gestação do que os hipoglicemiantes orais. Mas aí isso vai ficar a critério do médico, né? Ela precisa conversar com o obstetra, com o endocrinologista dela, com o médico, para poder tomar essa decisão, tá? Mas geralmente é o mais indicado mesmo é que se utilize a insulina do que o hipoglicemiante oral. Mas é totalmente possível que ela engravide, não tem problema nenhum. Foi até bom a gente tocar nesse assunto da diabética, porque agora eu já estou pensando um pouco em amamentação, né? Porque, assim, o bebê que nasce filho de mãe diabética, ele tem um controle rigoroso. Eu me lembro da época de UTI neonatal, berçário, que a gente ficava testando a glicose do bebê, e é um bebê que não pode ficar muitas horas sem se alimentar, enfim. Então, essa mãe, ela precisa também ficar mais ali com a questão da amamentação dessa criança, né? E controlando mesmo, até mesmo porque ele não pode ficar mais de 3 horas sem se alimentar, né? Sim. Geralmente os bebês de mães diabéticas nascem grandes, né? Para a idade gestacional. São enormes. E aí o controle glicêmico tem que ser maior. Então, logo depois, né? Eles são puncionados no calcanhar várias vezes para acompanhar essa glicemia por mais vezes do que um bebê que nasce com o peso adequado para a idade gestacional. Certo. Então, mães que têm esse problema, essa questão, não se assustem se ainda lá no berçário, a enfermeira, a técnica for várias vezes e pegar o seu bebê para poder fazer teste da glicose, realmente é importante que tenha esse controle maior. Estou amamentando, posso comer tudo? Sim, pode. Não tem nenhum alimento que seja proibido, a não ser a bebida alcoólica. Né? Então, é recomendado que a mãe não faça ingestão de bebidas alcoólicas até os 6 meses de idade do bebê. Mas, enquanto ela estiver amamentando, não tem nenhuma restrição, não tem nenhuma proibição. Lógico que mantendo uma alimentação saudável, tá? Então, a gente sabe que tudo que a mãe come passa pro leite e passa pro bebê. Então, a gente quer que esse leite seja rico em vitaminas, em minerais, em nutrientes, para alimentar esse bebê, para que ele continue crescendo e se desenvolvendo da maneira correta. Então, é importante ela manter ali uma alimentação rica em frutas, verduras, legumes, arroz, feijão, pão, o que ela gostar, tá? Não tem problema. E observar o bebê. Então, tem mães que, por exemplo, percebem que quando comem feijão, causa Todas perguntam, cólica. Posso comer feijão? Sim, pode comer feijão, não tem nada proibido, tá? Até porque a gente não pode tirar nenhum tipo de alimento da alimentação dessa mãe, porque ela precisa ter uma alimentação mais diversificada, o mais variada possível, para tentar ali englobar a maior quantidade de vitaminas e minerais para passar para essa criança, tá? Então, é muito também da observação, como eu falei. Observou que come alguma coisa e o bebê fica mais enjoadinho, fica diferente, testa. Tá? Mas eu não recomendo que retire nada previamente. Então, se você está comendo a alimentação mais natural possível, com alimentos mais saudáveis possíveis, evitando aí processados, ultraprocessados, então comida congelada, com muito sódio, com muitos adoçantes, frituras, isso sim a gente precisa evitar. Fast food, realmente, né? Por conta da qualidade do alimento. Em relação a essa questão da alimentação, em relação à cólica, né? A gente tem ali essa questão do sistema gastrointestinal do bebê ser imaturo ainda, e muitas vezes acontece a cólica por conta disso, e não por conta de algo que a mãe comeu. Né? Porque a gente sabe dessa imaturidade do sistema gastrointestinal. E aí isso vai melhorando com o passar dos dias. E não foi causado exatamente por um único alimento, por um alimento específico. É porque elas se sentem mega culpadas, né? Sim, por causa disso. Sim. E aí é observar mesmo. É observar cada bebê. E cada bebê é único, né? Não tem muito o que ser feito. Exatamente. E assim, aproveitando esse gancho aí do que posso comer tudo, tem mais uma pergunta aqui relacionada. Posso comer chocolate?
Pode, não tem problema Olha, nenhum. Viu, galera? Tá? Podem agora vibrar, porque chocolate todo mundo adora, Sim, né? sim, E não tem é problema, uma contanto dúvida. que seja um consumo ali Aham. de uma maneira adequada, de uma quantidade Certo. adequada, dentro também do que está ali no teu plano nutricional, né, no teu plano alimentar, não tem Evitar o problema. excesso, né, Bruna? Sim, Estou gestante, 5 meses acima do peso. O que fazer? o ideal, né, como a gente já conversou aqui, é que ela já tenha começado a gestação com acompanhamento de uma nutricionista, né? Certo. Então, o ideal é já começar a gestação com um peso adequado, mas caso ela descubra, estando com um peso ali mais para o sobrepeso ou mais para a obesidade, é ideal que mantenha esse acompanhamento com o nutricionista, que, como eu falei também, o ganho de peso ele vai acontecer. Não tem como a gente fazer uma dieta para emagrecimento durante a gestação, Certo. né? Então, ela precisa ter o acompanhamento do nutricionista para manejar esse peso de uma forma adequada. Então, garantindo ali tudo que ela precisa para o bebê crescer e desenvolver, mas controlando o máximo possível esse ganho de peso, para que não exceda muito o recomendado. Mas lembrando que o ganho de peso vai acontecer. Mesmo porque depois também, se exceder muito, perder depois é mais difícil. Sim, fica mais né? difícil para perder. Sim, sim. E assim, tem uma outra pergunta aqui que vai de encontro ao que a gente está falando agora. Engordei muito na gestação. O bebê já nasceu e estou amamentando. O que fazer? A gente precisa se alimentar bem, né? Então a gestante vai precisar se alimentar bem, ela também não vai poder fazer ali uma dieta que tire muitas calorias do dia a dia dela, porque amamentar gasta muita caloria. Sim. Tá? Então, geralmente, para um plano alimentar de uma lactante, né, de uma mãe que está amamentando, a gente até acrescenta calorias extras, porque ela vai precisar dessas calorias para a produção do leite. Amamentar emagrece, né? Exatamente. Eu falo isso com elas, porque eu me lembro na época que eu tava amamentando, gente, eu emagreci muito. Eu fiquei um palito, literalmente. Aí eu cheguei à conclusão de que amamentar emagrece. Sim. Porque é isso, né? Gasta muita energia. Sim, gasta muita energia. Gasta sim. E aí, dependendo de como que tá o peso daquela lactante naquele momento, né, que ela estiver amamentando, a gente vai fazer alguns ajustes ou não no plano alimentar. Entre os 2 primeiros meses, né, 2, 3 meses após o nascimento do bebê, a gente evita a fazer restrições calóricas, tá? Então, a gente até acrescenta calorias ali na alimentação dessa lactante, mas aí vai depender muito também do peso naquele momento, tá? Então, se for uma gestante que já começou a gestação com um peso adequado, manteve um peso ali, um ganho de peso adequado também durante toda a gestação, vai ser mais fácil dela perder. Então, a gente não tem muita preocupação. Mas se for uma gestante que já começou a gestação com sobrepeso ou obesidade, depois dos 2, 3 meses após o nascimento do bebê, a gente começa a fazer um ajuste ali maior de calorias, né, diminuindo um pouco as calorias, até porque a amamentação ela já vai gastar bastante, tá? Ela entender mesmo que é um processo. Né? É um processo. Que ali na amamentação tem que entender que é a fase. Sim. E viver o processo. E se cuidar, né? Procurar uma nutricionista, conversar com o médico que está acompanhando. Sim, e seguir, sim. Né? Ela não pode ficar neurótica, né? Porque ali agora, enquanto ela estiver amamentando, tanto na gestação quanto ela estiver amamentando, não é o momento de se preocupar em ficar em forma, né? Em perder peso. Não é. O momento ali é ela, a saúde dela e principalmente do bebê, para que ele cresça e se desenvolva da maneira correta. Tanto na gestação, quanto também na amamentação, que ela vai precisar dos nutrientes necessários para que esse leite seja adequado, né? E que essa produção também seja adequada para alimentar o filho dela ali, que é a prioridade naquele momento, e não o peso. Certo. Chá da mamãe. Já ouviu falar nisso? Que elas compram na farmácia para aumentar o leite? Sim. A gente cairia, essa questão do chá da mamãe, cairia na mesma questão da história da canjica, que realmente é o líquido, é água, é o chá, enfim. Sim, exatamente. É aumentar a ingestão de líquido. Certo. Tem relatos que realmente aumentam, mas porque talvez ela aumente ali, né, a quantidade do líquido ingerido através do chá, mas não é contraindicado e se ela quiser usar, se ela quiser tomar, não tem problema nenhum. Pelo contrário, ela só vai estar trazendo benefícios ali, porque são ingredientes naturais, né? Então, o chá é algo natural e vai ajudar. Não tem problema nenhum. Mas o mais importante é a hidratação. Então, sendo com chá ou sendo com água, vai ajudar.
uma coisa que eu trago muito no método Amamentar com Plenitude com relação a essa questão do sono, estratégias, eu inseri, foi uma coisa que eu usei na minha época e eu sempre ensino isso para elas, é inserir ferramentas que ajudem elas a descansar. Então, botar um fone de ouvido, uma música ambiente, sons da natureza, uma música clássica e ter esse momento de relaxamento para facilitar no momento que a criança realmente acordar, quiser mamar, e aí tudo vai fluindo, porque amamentar não tem que ter esse peso que às vezes acontece com muitas mães, né? Eu costumo dizer que tem que ser em plenitude, tem que ser de forma tranquila, e essas ferramentas, melhorando a alimentação, melhorando o padrão de sono, fazendo relaxamento, tudo vai se encaminhando, né? Sim, com se tornar mais leve. Sim, e é o que você falou, o padrão da alimentação, quanto mais saudável, mais disposta ela vai ficar, né? Isso. E também isso vai atuar ali na questão do humor, da ansiedade, do bem-estar, da plenitude dela mesmo. Da plenitude. Né? Tem mais uma pergunta aqui que é uma dúvida assim incrível. A respeito da canela, Bruna. Pode, não pode? Como que é isso? A canela em pó, né, como especiaria ali, como tempero da alimentação, pode de forma moderada também. Né? Não ninguém vai consumir também 1 quilo de canela. Né? Então, assim, colocar na comida, vai fazer um bolinho de banana, por exemplo, ou um mingau também de aveia. Pode colocar um pouquinho de canela, uma pitadinha, não tem problema. Mas o chá de canela, não. Tá? O chá de canela também é extremamente proibido na gestação. Então, chá de canela, em hipótese alguma, mas porque algumas pessoas têm o costume, né, de fazer, por exemplo, um chá de abacaxi e bota um pau de canela. Então, não, tá? Chá de canela, não. Mas a canela pontualmente por cima ali, como tempero da comida, não tem problema nenhum. Entendi, perfeito. O que eu posso comer para diminuir os meus enjoos? Antes de você responder, Bruna, deixa eu até falar algo que aconteceu comigo na época da minha gestação. Eu tive muito enjoo, principalmente no primeiro trimestre. Sim. Tipo assim, eu já abri os olhos, já estava com enjoo. O único momento da minha vida que eu não senti enjoo é quando eu estava dormindo. Então, acabaram me ensinando, até você me diz, assim, da sua parte, assim, de experiência mesmo como nutricionista, me ensinaram na época a comer biscoito creme crack. E, de fato, na hora que eu comia, aliviava um pouco. Depois voltar. Mas naquele momento, quando eu estava assim, quando o enjoo estava insuportável, mastigar o biscoito creme crack me ajudava. O que você acha sobre isso? Suzana, de fato, no primeiro trimestre, esse enjoo é muito clássico, né? O enjoo, a náusea, a azia também é muito clássica do primeiro trimestre por conta da questão hormonal, tá? Então, de fato, mastigar ali algo seco ajuda muito. Porque controla nessa questão da salivação também e dá um alívio. Então, ou biscoito creme crack, ou uma torrada, ou biscoito de arroz, bolacha de arroz. Então, sempre pensar em algo seco, tá? Então, acordou, às vezes até mesmo antes do café da manhã, ou para se movimentar, né, para ir pro trabalho, porque muita gestante acorda e já tem que ir pro trabalho. Então, eu recomendo deixar na bolsa até mesmo, porque algumas pegam, por exemplo, ônibus ou no carro. E aí eu recomendo, se der um enjoo, mastiga devagar, né? Torrada, biscoito de arroz, ou então o biscoito creme crack. E se pegar ali a condução, né? O transporte público, o ônibus ou carro, evitar ficar com a cabeça baixa. Isso também ajuda muito, mexendo no celular. Então, tentar olhar sempre para frente, para evitar piorar esse enjoo, mastigar algo seco, tá? E praticar a respiração diafragmática. Então, respirar e inspirar. Eu não sabia disso. Porque isso oxigena melhor o cérebro, vai acalmando e melhora também o enjoo. Depois coloca no Google, você pode colocar no Google também sobre a respiração diafragmática, que dá muito certo. Show, perfeito. E assim, nessa questão do enjoo, a quantidade de comida que a gestante está comendo influencia? Sim, influencia. É legal também que ela fracione mais as refeições. Então, não fazer uma refeição muito grande e também não ficar muito tempo em jejum. E isso também é importante, tá? Então, comer ali, tentar, né, se policiar para comer de 3 em 3 horas, né? Não ficar muito tempo em jejum, isso também ajuda, tá? Então, fracionar mais as refeições e fazer refeições mais leves. Então, vai fazer o café da manhã, pode fazer ali um lanche da manhã também, comer uma fruta com uma castanha, ou uma fruta com iogurte. Almoça, faz um lanche da tarde,
jantar. E se ela jantar muito cedo e tiver necessidade de comer mais alguma coisa antes de dormir, ela pode fazer uma ceia ali com uma outra porção de fruta, com um iogurte ou algum outro tipo de alimento ali, para que ela não fique muito tempo em jejum e também para que ela... isso também é importante para a questão da hipoglicemia, né? Então, para que ela não jante muito cedo e não fique muito tempo, porque ela vai passar a noite toda dormindo, né? Para que ela não acorde de manhã tendo ficado muitas horas em jejum. Isso também é importante. E, Bruna, adoçante, pode ou não? Pode, né? Alguns são mais recomendados, como, por exemplo, os adoçantes naturais. Então, de preferência, a estévia. E também a talmatina ou o eritritol em pequenas quantidades e se tolerado também. Porque a gente sabe que os polióis, né, como é o caso do xilitol e eritritol, eles causam ali, podem causar gases, diarreia, e aí não é legal. Tá? Então, o que eu mais recomendo é se usar o adoçante com moderação. Então, também não é para sair por aí consumindo alimentos com adoçante. Então, alimentos fit, light, zero. Evitar ao máximo esses tipos de alimentos, tá? Porque mesmo sendo fit, mesmo sendo zero, tem calorias ali. E por a gente saber que é fit, é zero, né? Light, diet, a gente acaba consumindo mais. E eles têm calorias da mesma forma. Então, o consumo também precisa ser moderado. Aproveitando aí o gancho, você falou isso, refrigerante. O refrigerante, ele é um refrigerante, é um alimento ultraprocessado ali. O ideal é que a gente evite, por conta também da cafeína, porque os refrigerantes também têm cafeína. Então, eu peço ao máximo para gestantes evitarem, tá? Não é algo que seja totalmente proibido, mas como tem a cafeína, como é um alimento rico ali em corantes, em conservantes, em adoçantes artificiais, eu peço para evitar o máximo que puder, porque é um refrigerante. Então, a gente já sabe que refrigerante a gente tem que evitar, assim como também as bebidas adoçadas, tá? Então, isso serve para o mate, isso serve para até mesmo o mate zero, porque também vai ter a cafeína. Os sucos, também peço para evitar, preferir consumir a fruta in natura, porque ela vai mastigar, vai ter mais fibras, vai aumentar a saciedade, e a carga glicêmica da fruta vai ser menor do que o suco. A mesma coisa para os sucos, né? Para as bebidas açucaradas. Dá preferência sempre para consumir a fruta in natura. Porque na fruta in natura, ela vai mastigar. Já no suco, a gente vai ter uma quantidade maior de fruta ali, né? Então, por exemplo, um suco de laranja. A gente tem quantas laranjas ali? 4, 5 laranjas. Verdade. E a gente não come 5 laranjas de uma vez. Mas a gente consome facilmente 5 laranjas no suco. E ali no suco não tem fibra, porque a gente só espreme a laranja e tem somente o sumo da fruta. E aí a carga glicêmica daquele suco, né, a quantidade de açúcar da fruta naquele suco vai ser muito maior do que se ela consumir uma laranja, que ela vai estar mastigando, ela vai ter mais saciedade, ela tem fibras, porque o bagaço tem fibras, né? Então é preferível que ela evite sim o consumo de sucos, mesmo de frutas, que é saudável, mas vai ter ali um impacto maior na glicemia e na quantidade de calorias também. Só voltando nessa questão dos adoçantes, alguns adoçantes eles também são permitidos, como por exemplo, sucralose e outros adoçantes artificiais. Aquele linha. Sim, o linha ele pode ser utilizado, que é a sucralose, o acesulfame K também, né? Mas como são adoçantes artificiais, é importante ter cautela, tá? Então, se for utilizar de maneira pontual e controlada, né? Não tentar evitar consumir muitas coisas também ao longo do dia que tenha esse tipo de adoçante. Certo, perfeito. E suplementação? O que você tem a falar sobre isso? É extremamente necessária, tá? A suplementação na gestação. Muitas gestantes que eu já atendo já vêm com a suplementação do médico e aí a gente faz os ajustes, tá? Então, pensar aí em vitamina A, vitamina C, vitamina D, vitaminas do complexo B também, B1, B2, B3, a vitamina B12, a vitamina B9, que é o ácido fólico. Então, é extremamente necessário durante toda a gestação, tá? Ômega 3, imprescindível também desde o início da gestação. Cálcio, ferro, zinco. Então, a gente precisa sim ficar de olho na suplementação, tá? É extremamente importante no primeiro trimestre, dentre essas que eu falei. Então, já começar com o metilfolato, que é o B9, que é a vitamina B9, é o ácido fólico. Então, manter o metilfolato durante toda a gestação. Vitamina D, vitamina B12, ômega 3. E aí, o importante também é a gente olhar para a alimentação dessa gestante. Muitas das vezes, a gente nem precisa fazer suplementação de certas vitaminas porque ela já consegue
bater aí com a alimentação. Mas caso ela não consiga, através da alimentação, a gente precisa sim fazer a suplementação. Não só de vitaminas, mas também de minerais, como por exemplo o cálcio, tá? O cálcio a gente consegue bater ali a meta de cálcio, né, a quantidade recomendada para a gestante facilmente na alimentação. Então, se ela consome queijo, leite, iogurtes, e outros alimentos fontes de cálcio também, a gente consegue bater com a alimentação sem precisar dessa suplementação. E você está falando aí, eu estou me lembrando, por exemplo, o ácido fólico é uma coisa que a mulher precisa tomar antes de pensar em engravidar, né? Eu me lembro que quando eu decidi engravidar, conversei com a minha médica e 3 meses antes ela já me avisou, começa a tomar o ácido fólico. Na questão da formação do tubo neural é muito importante. Perfeito. É muito importante sim. Essa prevenção, né? Garante com que essa formação seja feita da forma correta. E aí evitar uma malformação na criança, né? Por isso que é importante a gente compartilha isso, porque olha quantas mães vocês podem ajudar simplesmente levando essa informação de pensar antes de engravidar, de já se preparar, começar a tomar o ácido fólico para evitar que a criança venha com essa malformação. Tem uma questão aqui relacionada à cólica, Bruna. A gente sabe, né, que nessa fase o bebê ainda tem uma imaturidade mesmo do sistema gastrointestinal que reflete na cólica. E elas sempre ficam na dúvida, posso comer tudo, não posso? Faz alguma diferença? Pensando assim também, uma coisa que eu converso sempre com elas, a questão da pega, né? Uma pega inadequada vai fazer que a criança acabe engolindo um pouco de ar e pode gerar cólica também. Então, assim, uma coisa vai linkando a outra. Por isso até é importante, tá com dúvida, procura uma consultora de amamentação da sua região, procura uma nutricionista, conversa com pediatra, com obstetra, para poder ir linkando e diminuir essas questões. Mas, além disso, além da questão da pega, que pode causar cólica, relacionado a alimentos, tem alguma coisa? Ou elas podem comer tudo? Alguma coisa ainda tem que evitar ainda? Não precisa evitar nenhum alimento, porque a gente quer que a alimentação dessa lactante, dessa mulher que está amamentando, seja o mais variada e o mais diversificada possível. Se ela perceber que algum alimento está causando algum incômodo, ela pode testar, né, retirar para ver se é isso mesmo ou não, mas é muito mais provável que seja do que você falou, né? A própria imaturidade do sistema gastrointestinal e também a pega incorreta que faz com que o bebê engula mais ar. Certo. Agora, lembrando que um alimento proibido é bebida alcoólica. Então, esse seria o único alimento que eu proíbo, né? Elas nem socialmente, tipo uma tacinha de vinho. Nos primeiros 6 meses eu não recomendo. Então, galera, anotou, né? Os primeiros 6 meses, sem a tacinha de vinho, sem a cerveja, sem o Prosecco. Aguenta, porque vai ser muito bom para o seu bebê. Pensa nisso. O que comer? A gente recomenda que a alimentação da gestante seja o mais variável e o mais natural possível. Então, como é que é uma alimentação natural? Né? É uma alimentação ali rica em grãos integrais, pode comer pão, pode comer arroz, pode comer feijão, pode comer frutas, pode e deve, né? Legumes, verduras, iogurte, leite, queijo. Então, o mais importante é que essa alimentação seja o mais natural possível, livre de alimentos processados e ultraprocessados, principalmente. Tá? Então, evitar também frituras, embutidos, presunto, peito de peru, linguiça, bacon. Então, todos esses embutidos a gente também pede para elas evitarem. E comer ali alimentação saudável, né? Comida de verdade. Né? Esse é o mais importante, essa alimentação rica em comida de verdade. É interessante também falar para elas fracionarem mais as refeições, para não comerem um volume muito grande, para não ficarem com muita fome. E aí acabando comendo demais, né? Além ali do que elas necessitam. E também eu sempre indico, né? Eu sempre faço essa orientação de combinar uma refeição sempre junto com uma proteína. Então, no café da manhã tem proteína, no lanche da manhã, ou vai ter a proteína junto com uma fruta, por exemplo, ou vai ter também uma oleaginosa. Porque essa oleaginosa, ela vai fazer também o papel do controle glicêmico. Pode ser uma fibra também, pode ser uma chia, uma semente de abóbora, outro tipo de semente.
junto com essa fruta para fazer esse controle glicêmico. Então, no almoço também tem que ter uma proteína, no lanche da tarde também vai ter uma proteína e no jantar também. Porque a proteína, ela vai fazer esse controle glicêmico e também vai ajudar na saciedade. Porque, por exemplo, se ela comer um pão com manteiga de manhã, né, no café da manhã, daqui a 1 hora ela já vai estar morrendo de fome. E esse açúcar no sangue vai subir de uma forma muito rápida. Então, a gente vai fazer ali um pão com ovo, né, um pão integral com ovo, com queijo. Então, sempre tentando harmonizar essa refeição com uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína, com gorduras boas também, então provenientes das oleaginosas, das sementes, da chia, por exemplo, e também com fibras. Importantíssimo, tá? Então, almoço e jantar com bastante legumes, bastante verduras, que isso vai aumentar ali a quantidade de fibras e também de vitaminas e minerais. Bruna, vamos fazer uma situação hipotética agora. Você está hoje com a mãe amamentando, você é nutricionista dela. Monta um cardápio para ela. Tipo, café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta. O que você colocaria no dia de hoje? Então, cardápio, café da manhã. Ela pode fazer um pão integral, né, um sanduíche, então com pão integral, ovos mexidos, ou ela pode fazer também uma pastinha de frango desfiado, por exemplo, e misturar com um queijo cottage, ou um creme de ricota, ou até mesmo um requeijão, colocar no sanduíche e uma porção de fruta. Perfeito. Aí depois disso, cabe um lanche ainda, o lanche da manhã, seria isso? Sim, sim, dependendo, né, da hora que ela fizer esse café da manhã, se ela tiver fome ali por volta de 10 horas, antes do almoço, ela pode fazer uma fruta, a gente pode colocar uma fruta com uma semente de chia, ou a gente pode colocar também uma fruta com iogurte, dependendo da hora que ela for almoçar, um iogurte natural, né, o ideal é que seja natural, sem adoçantes, sem açúcar, sem corantes. Junto com essa fruta é um bom complemento. Ok. Aí ela chegou no almoço. O que ela pode comer nesse dia? Almoço e jantar, né, é comida de verdade. Então, arroz, feijão, escolher uma proteína também, ou frango, ou carne, ou peixe, o que ela preferir, tá? De preferência uma proteína magra e que seja assada, grelhada ou cozida, evitando frituras, e legumes e verduras. Então, um prato bem colorido, bem variado, para dar saciedade para ela também. Se ela quiser colocar uma fruta de sobremesa, também pode. Legal. Tá? Então, assim, uma laranja depois do almoço é bem legal, que a gente vai aumentar também ali a disponibilidade da vitamina C, né? Então, ali a proteína, né, consumida do almoço ou do jantar, a gente junta com um alimento fonte de vitamina C, que é a laranja, por exemplo. Aí, assim, levando em consideração que ela não pode ficar muitas horas sem comer, então entraria um lanche da tarde também. Sim, eu gosto de orientar, né? E ela vai sentir fome. Então, no lanche da tarde, a gente pode repetir o sanduíche do café da manhã, não tem problema nenhum. Ou se ela gostar de algo mais doce, a gente pode fazer um mingau de aveia, por exemplo, e colocar uma proteína junto, como eu gosto de indicar muito o whey protein, tá? Pode ser whey protein, pode ser proteína vegetal também para as mães veganas, né? Ou para aquelas que não toleram a proteína do leite. Pode ser também uma vitamina, caso ela esteja corrida ali, né? Então ela pode bater esse whey protein ou a proteína vegetal com uma fruta no liquidificador e fazer ali, né, uma vitamina, um shake, também interessante. Ou repetir o café da manhã se ela quiser algo mais salgado. Certo. Aí ela seguiu o jantar. O que você indicaria para ela no jantar? O jantar pode ser igual ao almoço, não tem problema nenhum. Ou se ela quiser algo mais rápido, ela também pode fazer um sanduíche, né? Então, no café da manhã ela fez um sanduíche, no lanche da tarde ela fez um shake, ou fez a fruta com uma proteína, ou fez uma panqueca de banana, um bolinho, um mingau. E no jantar ela quer repetir o sanduíche do almoço, não tem problema. Então, ela pode fazer o sanduíche. Importante colocar a proteína, tá? Que é o que vai dar saciedade. Ela precisa também desse aporte proteico. E eu sempre recomendo que no sanduíche ela também coloque ali um alface, um tomate. Pode ralar uma cenoura e fazer uma pastinha de frango com uma cenoura ralada e colocar nesse sanduíche de pão integral. Também é bem interessante. E mais tarde, né, ou logo depois do jantar, se ela sentir fome, ela pode comer uma fruta, ela pode fazer uma ceia também com uma fruta e colocar ali uma oleaginosa, então pode ser uma amêndoa, uma castanha do Pará, também é interessante. Então, Bruna, você montou um cardápio para uma mãe amamentando. Se fosse uma mãe gestante, como você montaria esse cardápio?
Basicamente, né, o cardápio não vai mudar muito. O que pode mudar é mais as quantidades, né, que também dependendo do trimestre, ela vai comer um pouquinho mais, ela vai comer um pouquinho menos, dependendo também do peso, né, atual dela, como que a gente vai distribuir, assim, essas calorias, né, mas o cardápio é basicamente o mesmo, é comida de verdade o tempo todo. Então, gente, nós tivemos a oportunidade hoje de gravar com a doutora Bruna Majeste, tirar todas as dúvidas que vocês mandaram e aproveite, compartilhe com outras mamães que estão pensando em engravidar ou já estão grávidas ou estão amamentando, para que essas informações cheguem ao maior número de pessoas e todas possam amamentar com plenitude. Bruna, super obrigada pela oportunidade. Imagina. Querendo deixar, a gente vai deixar aqui embaixo Sim. o seu Instagram, o seu @, querendo divulgar aí, pode ficar à vontade, que vai ser bom. Tá bom, muito obrigada, Suzana, eu que agradeço. Agradeço pelo convite, pelos anos de amizade e por a gente estar conseguindo passar, né, a nutrição na gestação e na amamentação de uma forma mais leve, para que elas se sintam seguras e plenas, né, para esse momento tão lindo e especial da vida delas. Com certeza. Obrigada.